Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 11 de abril e nós já estamos no livro de Josué, no Antigo Testamento, estamos avançando em Lucas, estamos já também do meio dos Salmos para frente, ou seja, nós estamos avançando na nossa leitura e isso é muito bom, isso é uma bênção. Você está firme? Eu acredito que sim, né? Não desista, viu? Pelo contrário, persista, insista, busque e deixe Deus falar ao seu coração através da palavra. Para hoje, nós vamos ler Josué capítulo 3, versículo 1. Vamos ver aí sobre a conquista de Jericó, a passagem do Rio Jordão. Vai ser muito boa a leitura de hoje em Josué. Depois nós vamos a Lucas capítulo 14, versículo 7 até Lucas... deixa eu voltar. Josué capítulo 3, versículo 1 até Josué 4, 24. Lucas capítulo 14, versículo 7 até Lucas 14, 35. Depois o Salmo de número 80, Salmo 80, versículo 1 até Salmo 80, versículo 19. E depois nós vamos finalizar com Provérbios capítulo 12, versículos 27 e 28. Lembrando que esses textos eles aparecem aqui na sua tela, nesse vídeo, e eles estão também lá no meu Instagram e também no meu Telegram. Os links para essas duas redes sociais, elas estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembre de compartilhar com alguém, de deixar o seu like, o seu joinha e de ter um parceiro de leitura, conforme eu tenho proposto. Você já tem o seu? Deixa aqui embaixo na descrição desse vídeo marcado para eu saber. Pastor, o meu parceiro, a minha parceira de leitura é tal pessoa. Escreva aqui para eu saber, tá bem? Josué capítulo 3, versículo 1 diz assim, a poderosa, infalível, única palavra de Deus. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Assim como foi com Moisés, né? Vai fazer entre eles aqui também. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes, versículo 6, levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que eu estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam, a arca da aliança, que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida, rio acima, e as águas se levantarão como um muro.
O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança ficaram parados no meio do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Que poderoso, né? Assim como se abriu o Mar Vermelho, agora, mais uma vez, se abre o Rio Jordão, que simbolizava então o impedimento entre eles e a terra prometida. E Deus os faz passar dessa forma poderosa, espetacular, milagrosa. Capítulo 4, versículo 1. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então, Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel. Ele lhes disse: vá até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre os ombros. Serão 12 pedras no total, um para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? O que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, um para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, onde eles haviam parado, no lugar onde eles haviam parado, os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Os sacerdotes, versículo 10, que levavam a arca ficaram parados no meio do rio Jordão até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor, transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Os guerreiros da tribo de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram à frente dos israelitas, armados conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança que saiam do meio do rio. Então, Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. Que milagre, né? Que visão linda deve ter sido. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu um monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão.
Então Josué disse aos israelitas: no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor seu Deus secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos atravessarem, como fez com o Mar Vermelho, quando o secou, até que todos nós tivéssemos atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre. Aleluia! Lucas capítulo 14, versículo 7. Quando Jesus observou os convidados para o jantar, Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o que vai acontecer? O anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá que sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião ouvir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então, Jesus se voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite, e essa será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpa. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que foram antes convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar mais o pai e mãe, esposa e filho, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Ou melhor, é uma pergunta. Quem começa a construir uma ponte sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que direi? Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar seu exército de 10.000 homens? Se ele poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E, se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe.
Da mesma forma, ninguém pode tornar-se meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Olha só, o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Salmo de número 80. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu, que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor. A Efraim, a Benjamim e a Manassés, mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações de teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornastes motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Que a tua luz, a luz do teu rosto, brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Tu nos trouxestes do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantastes no solo. Limpastes o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos cedros. Entendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubastes nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Os javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê nossa aflição, Senhor. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que não nos pereçamos ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então, jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Aleluia. Provérbios capítulo 12, versículo 27 e 28 dizem assim: O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. O caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. Glória a Deus pela sua palavra, que ela possa falar ao seu coração neste dia e que você possa ter sido abençoado por ela, em nome de Jesus. Lembre de deixar o seu like, seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva e compartilhe com alguém para que ele possa começar a fazer essa leitura junto com você a partir de agora. Não tem problema. O importante é ler a palavra de Deus. Vamos? Deus te abençoe e até mais daqui a pouco, né? De manhã, na nossa oração da manhã. Fique com Deus.